Pessoal da primeira série do ensino médio, estudantes, professoras, professores, é sempre uma satisfação poder estar com vocês. Toda quinta-feira é dia de filosofia no Centro de Mídias de São Paulo e hoje nós teremos uma aula que se intitula Ciência e Senso Comum, parte 2. Por quê? A parte 1 dessa aula foi ministrada na semana passada pelo nosso querido Tiago. Boa Olá, tarde. tudo bem, Mafê? E aí, pessoal, beleza? Então, vou pedir para os deuses aqui da ciência e da filosofia para que eu dê uma boa aula, porque é um assunto bastante extenso, vocês vão ver que tem bastante coisa para eu falar. E também para que eles me ajudem a passar os slides, né? Então, se tiver algum problema, vocês já sabem. Vamos ver se, ó, epa, consegui. Então, Mas a humanidade está à disposição, tá, tia? Eu vou ficar aqui pertinho do passador de slides. não, mas eu vou Pra tentar ajudar. eu sozinho, eu sei que eu vou conseguir, né? Bom, pessoal, e também ficar mais parado aqui, né? Bom, pessoal, é o seguinte, gente. Esse assunto, como a Mafê falou, ele começou na aula passada e nessa aula eu vou falar do que exatamente? Eu vou falar principalmente da ciência e também de como que a ciência, a compreensão sobre a ciência por parte dos filósofos, ela mudou ao longo desses séculos todos, né? Então, gente, vamos lá. Vamos começar agora a atividade de passar os slides aqui. Ok. Bom, gente, então eu vou ler para vocês, né? Ciência e senso comum. A opinião científica difere do senso comum pelo motivo de envolver pesquisas e investigações desenvolvidas por métodos e orientadas por teorias, as quais são submetidas por uma comunidade. As provas quanto à lógica e à coerência interna. Já o senso comum se baseia em tradições, hábitos e preconceito. Bom, na verdade, essa definição aí, ela vem da aula passada, né? E eu só estou retomando para contextualizar, para colocar vocês a par do que eu vou abordar nessa aula de hoje, tá certo? Então, gente, eu tenho muitas coisas para falar, como eu falei para vocês. Vamos para o próximo. Aliás, aqui, então, uma definição do que é teoria científica. Trata-se de um sistema que articula de forma coerente e lógica uma série de proposições, enunciados e conceitos com a finalidade de explicar um conjunto de fenômenos e em uma determinada área do conhecimento. Tá bom, pessoal. Então é o seguinte, gente, falando agora de concepções de ciência, né, eu posso dizer que duas coisas podem caracterizar bem a ciência, né? Uma delas é a teoria e a outra é o método. Então eu vou falar um pouquinho do que é a teoria e do que é o método para vocês. Teoria é uma palavra que tem a sua raiz latina e também grega e tem a ver com o sentido da visão. Então, quando nós falamos de teoria, o que nós falamos também é do sentido da contemplação, né? Então, Aristóteles mesmo, ele fez uma divisão entre os conhecimentos teóricos e os conhecimentos práticos. Os conhecimentos teóricos teriam mais a ver com o quê? Com esse conhecimento que é das coisas imutáveis, de coisas que não são produzidas pelos homens, por coisas que existem independentemente da ação humana. Enquanto o conhecimento prático, que se divide em praxis e técnica, ele teria a ver justamente com os fatos e as ações humanas. Sendo que a praxis, né, esse conhecimento que tem a ver, a ação da praxis tem a ver então com a seguinte frase, né? O homem é aquilo que ele faz. Já a técnica teria a ver com a ideia de que os objetos produzidos pela ação humana, eles são separados os meios e os fins, né? Então, quer dizer, um objeto produzido pela ação humana, ele é diferente de quem o produz, tá certo? Então, essas são as ideias básicas que nós vamos abordar aqui na aula sobre ciência e senso comum, né? Nós falamos bastante do senso comum na aula passada. E a ciência, então, quer dizer, ela tem a questão da teoria, assim como existe teoria filosófica, existe teoria sociológica, existe teoria na história. Mas a compreensão da teoria na ciência, ela tem a ver com o que mais especificamente? Tem a ver com o fato de um protocolo que permite experimentações, observações e correções de dados, né? Então, quando nós estamos falando de teoria científica, nós estamos falando do que mesmo? De hipóteses.
nós estamos falando de experimentos, nós estamos falando de observação. Então, isso é muito importante, essa ênfase que eu estou falando para vocês, porque é isso que distingue, por exemplo, o conhecimento científico de outros conhecimentos do senso comum, que também podem ser conhecidos com uma palavra de origem grega também, que é doxa, né? Então, o doxa é aquele saber que não é um saber que tem a ver com a experiência, com a experimentação, com a observação, com a regularidade. Então, Mafê, que você tem alguma coisa para falar com a gente? Você trouxe aqui para a gente, né, Tia, assim, no âmbito dessa aula, que vai tratar, então, das aproximações e distanciamentos, né, entre ciência e senso comum, você cita para a gente alguns métodos, né, então você traz para a gente observação, experiência, né, que são muito característicos do proceder científico. E já tinham cantado a bola aqui para a gente no chat, Ti, então trazendo assim, né, a ciência que precisa de um objeto de estudo, de uma metodologia sistematizada, precisa de um objeto, precisa do observar, do empirismo, né? Então, já tinham cantado essa bola aqui no chat, Tia, a respeito desse proceder propriamente científico, né? Obrigado, Mafê, sempre me ajudando aqui, e obrigado pela colaboração aí dos outros professores da rede, né? Também sou um professor da rede, estou aqui provisoriamente. Mas, enfim, vocês têm toda a razão. Então, quando nós falamos de ciência, de teoria, nós estamos falando de um conhecimento que é um conhecimento que organiza os dados, que produz conceitos, que sistematiza esses dados e que faz com que as experiências possam ser repetidas a partir da observação e por meio da observação e esses resultados replicados, né? Então, realmente é um tipo de conhecimento muito específico e que também é muito útil nos dias atuais, como vocês podem imaginar, né? Então, eu vou passar o próximo slide aqui. Vamos ver se eu vou para frente agora. Consegui ir para frente. Na tradição histórica do pensamento europeu, da antiguidade à contemporaneidade, surgiram diferentes concepções de ciência, algumas das quais podem ser caracterizadas como racionalista, empirista e construtivista. Então, acho que é interessante falar um pouquinho disso com vocês, porque essas perspectivas, elas têm, então, toda uma tradição, né? Essa perspectiva que é a racionalista, ela tem a ver com uma tradição de Platão, como vocês puderam ver no slide. E se estendeu até o século XVII, mas o que ela enfatiza? Bom, ela enfatiza justamente esse caráter da teoria, né? De que a teoria, aliás, esse conhecimento teórico, ele se impõe à experiência. Então, o saber, né, o conhecimento científico, no caso, ele representaria a verdade, como também na concepção empirista, né? Ele é uma representação da verdade, mas a verdade desse conhecimento científico, desse conhecimento teórico, ela se impõe à experiência. Então, a experiência ela teria a função de comprovar ou não a teoria, né? Então, se tivesse alguma coisa errada com a experiência, a culpa era da experiência e não da teoria. É basicamente isso. Então, a precedência é da teoria sobre os dados da observação. Agora, a outra tradição que é empirista e que tem mais a ver, então, com Aristóteles, e que quem quiser ver, né, na aula que eu vou dar para a segunda série do ensino médio, eu vou falar sobre o empirismo e sobre a sistematização do conhecimento dessa tradição que é o empirismo com John Locke, que é no século XVII. Mas essa é uma tradição que perdurou até mais tempo, né? Foi até o século XIX. É importante ressaltar, né, apenas que as tradições empirista e racionalista, elas coincidiram, né? Elas não viveram uma depois da outra, elas coexistiram no mesmo espaço-tempo, elas são apenas modos de pensar a ciência, né? E que tem todo um pensamento, uma tradição, uma escola, se você preferir, que vai estar ao lado de uma ou de outra. Então, por exemplo, a tradição racionalista, uma figura emblemática dessa escola é Galileu Galilei. Uma figura emblemática da escola empirista, né, seria então, entre os cientistas, o Robert Boyle,
que viveu também no século XVII, que foi amigo conhecido pelo menos do John Locke, né? E que eles se influenciaram mutuamente. O John Locke, esse filósofo que eu falei, que eu vou falar um pouco do empirismo na aula para a segunda série do ensino médio. Então, se a tradição racionalista, essa tradição que vai pôr ênfase na questão da teoria, de que esse conhecimento, a razão, ela se impõe à experiência, a tradição empirista ela vai fazer diferente, aliás, o contrário. Justamente a ênfase é na observação, é na experiência. Então, a teoria, ela apenas teria a função de comprovar a experiência. Então, se você quiser pensar de uma forma mais simples, para a tradição racionalista, a teoria, a experiência comprova ou não a teoria, né? A teoria tem precedência sobre a experiência. E na tradição empirista, ela é o inverso, né? Então, a teoria ela é comprovada ou não pela experiência, tá bom? Então, a tradição construtivista, que é essa mais contemporânea, ela diz respeito ao quê? A uma espécie de tentativa de conciliar essas duas concepções que são tão diferentes, né? Então, ela converge, por exemplo, essa preocupação do conhecimento teórico com a preocupação também do conhecimento empírico, da necessidade da observação, mas o que ela difere dessas outras duas escolas é o fato de que o conhecimento científico, a verdade, ela não mais seria por meio da representação. Não sei se vocês se lembram, né? Eu falei há pouco que a escola racionalista empirista consideravam a representação da ciência como se fosse a verdade, como se fosse ela mesma uma cópia fidedigna da realidade tal como ela é. Mas para essa concepção construtivista, não. Ela é só um modelo de pensar a realidade. Não é a realidade em si, mas uma forma de se pensar a realidade. E tudo isso que eu falei para vocês tem a ver, então, com o material didático que eu tenho falado sucessivamente nas aulas, que é Iniciação à Ciência, da Marilena Chauí. Então, se vocês quiserem saber de onde eu tirei essas referências todas que eu acabei de dizer para vocês, foi desse livro, tá certo? Então, agora eu vou aqui para o próximo slide. Bom, aqui então eu vou só passar rapidamente, porque isso eu já falei de alguma forma. O conhecimento se baseia no pressuposto da representação intelectual universal. Então, essa é a ideia justamente da concepção racionalista, que eu comentei há pouco. Além disso, é matemático, porque a realidade é essencialmente matemática. Está aí uma outra questão importante da concepção racionalista. A realidade ela é matemática, assim como a razão representa essa realidade matematicamente. Então, a própria constituição da realidade ela se baseia em princípios matemáticos, tal como a nossa razão. É como se uma coisa, a razão, coincidisse com a realidade em termos da sua estrutura matemática. Tá certo? O Ti diz que se você chegar para um racionalista e perguntar assim, o que é um elefante? Né? Ele vai achar um banquinho confortável, vai sentar e ficar ali, né? Deduzindo, né? Pensando que elementos eu tenho para pensar um elefante, como posso deduzir a fórmula do elefante a partir da minha racionalidade. Ele vai escrever todo um tratado sobre o elefante, a lógica do elefante, né? Agora, se você perguntar para um empirista o que é um elefante, o que ele vai fazer? Pegar um avião, vai ali para uma savana, tirar fotos do elefante e publicar um livro de fotografias. Obrigado por esse exemplo, ilustra bem justamente essas concepções. É bem anedótico, caricatural, mas só para a gente fazer um pouquinho, né? Mas ótimo, né? Esse tipo de metáfora, né? Esse tipo de alusão, porque isso nos permite ter ser mais palpável tudo isso que eu estou falando, que pode ser uma coisa meio abstrata, né, para vocês, e o que a Mafê fez foi muito legal, realmente. Eu vou passar o slide aqui, ó. A interpretação dos dados da realidade se baseia na observação e em experimentos, mas a ciência não apenas interpreta, ela produz conceitos. Essa é a tradição empirista, hipotético-indutiva.
Tá, então cabe falar mais então duas coisas, pelo menos, a respeito dessas tradições, que são as seguintes, né? Então, a tradição racionalista, ela é mais contemplativa, que é algo que eu já falei antes. Então, a realidade, a representação racionalista da realidade, ela como que é mais passiva, né? Agora, a tradição empirista, ela produz conceitos. O que isso significa? Significa que a ciência agora é pensada em termos de que, bom, o sujeito da ação, né, o ser humano, ele produz transformações na realidade em que ele vive. Ele é capaz de transformar a natureza. Então é uma ideia que tem a ver, né, com uma oposição clássica, cultura, natureza, ciência, natureza, como se o ser humano tivesse poder de transformar o mundo à sua imagem e semelhança, né, uma coisa meio divina, assim, mas a tradição empirista ela vai enfatizar justamente a possibilidade do sujeito criar o quê? Conceitos. Isso de acordo com o livro que nós temos utilizado. Mas tem um outro filósofo, esse é contemporâneo, ele se chama Gilles Deleuze, e ele diz outra coisa, ele diz que a ciência ela não produz conceitos, quem produz conceitos é a filosofia. O que a ciência produz são funções, ou seja, ela produz realidades funcionais, né? Então, necessidades, por exemplo. Todos esses objetos que a ciência produz têm a ver com essa questão que tem a ver com a utilidade, né? E o conceito seria algo mais da ordem da filosofia. Mas isso é um breve comentário, não é para vocês se preocuparem tanto com isso. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é a tradição empirista ela tem essa noção de que a ciência ela produz realidades que transformam a própria realidade em que a gente vive, ou seja, fatos, ações humanas têm o poder de intervir na natureza. Tá joia? Espero ter explicado aí. E vamos ver então o próximo slide. Ok, essa tradição construtivista que eu já comentei com vocês. Eu vou passar de novo o próximo slide porque eu quero chegar num ponto aí rapidamente que eu acho que é o auge da aula, tá certo? Pergunta: você acredita que a ciência ou alguma outra forma de conhecimento possui o caráter da neutralidade? Isto é, a capacidade de conhecer a verdade de forma imparcial, incondicional e desinteressada? Um minutinho para vocês responderem e a gente volta com a Mafê, tá bom? Valeu! Vamos lá, então, pessoal. Eu queria só relembrar, pedir a gentileza de que os professores tragam para a gente aqui no chat as respostas trazidas pelos seus estudantes, para que a gente possa ler o nome do estudante que contribuiu com a gente, né? E dar o prestígio aí à contribuição de cada um. Mas, Ti, para a sua pergunta, será que a ciência ou alguma outra forma de conhecimento possui neutralidade, né? E aí, olha, absolutamente aqui no chat as respostas estão dizendo que não. A Raíssa, que é a aluna do professor David, disse que ela crê que não. A mesma coisa disse a Thalita, aluna da professora Kátia, creio que não. O professor Marco Antônio, ele ainda foi um pouquinho além e disse o seguinte: não, porque tudo é ideológico. Então, tudo carrega em si uma certa carga, um viés, né? Digamos assim, que não é a neutralidade necessariamente, né? Então, Mafê, obrigado. Olha, eu vou comentar essas respostas nesse pouco tempo que nos resta, mas eu acho que eu vou falar a resposta não diretamente, né?
eu vou comentar, por exemplo, sobre a filosofia da ciência, que é uma área de estudo da filosofia, né? E falar, por exemplo, né, da episteme, dessas ideias da epistemologia, do paradigma, são todas ideias que mostram que a ciência, por exemplo, ela não se desenvolve de uma forma linear e contínua, e sim por rupturas, por descontinuidades. Então essa percepção de que a ciência ela fala a realidade em si mesma, ela é desmentida pela própria história. E por quê? Porque a história demonstra que a gente vive realidades completamente diferentes de acordo com a episteme, de acordo com o paradigma, de acordo com a matriz disciplinar em que nós vivemos. Então, essas palavras que eu falei, episteme, matriz disciplinar, paradigma, elas são como que sinônimos, mas eu vou contextualizar isso, tá? Então, o que eu queria falar era isso, e uma outra coisa é, a filosofia da ciência ela também tem certos sinônimos, né? Então, por exemplo, um sinônimo de filosofia da ciência, mas que tem uma outra ênfase, é epistemologia, uma palavra que às vezes os alunos, os estudantes ouvem no curso de filosofia, eles não conseguem identificar. Tem a ver com filosofia da ciência, tem a ver com a teoria do conhecimento. Então, quando nós falamos de epistemologia, nós falamos do que exatamente? Nós falamos da base do conhecimento possível. Então, em cada época, em cada contexto histórico, existem grades conceituais que nos permitem pensar de um tal modo. Então, isso que eu acabo de falar é a ideia de episteme para Foucault. Mas não é só isso, né? Então, Foucault ele diz que essas grades conceituais, que são as epistemes, são a priori históricos. Outra expressão super complicada, né? Mas não é tão complicado assim, né? Quando a gente pensa num conhecimento a priori, a gente pensa num conhecimento que ele é anterior à experiência. Nós não estávamos falando de concepções racionalista e empirista. Então, o a priori tem a ver com antes da experiência. E, então, muitos filósofos acreditam que as ideias são formadas antes da experiência. O que diz o Foucault? Ele concorda com essa ideia, mas ele diz que isso não tem a ver com coisas inatas, né? Com numa natureza humana, com dons humanos de conhecer as coisas. É que o contexto histórico em que nós nascemos, ele já traz toda uma estrutura de significados. Ele é uma formação discursiva a partir da qual nós conseguimos constituir a nossa representação ou o nosso saber sobre as coisas. Então, é muito interessante essa ideia de episteme, por quê? Porque a episteme nos faz pensar que os paradigmas, as bases do conhecimento, elas mudam de época em época, de contexto para contexto. E isso tem muito a ver com o filósofo da ciência que eu queria comentar, nesse pouco tempo que nos resta também, que é o Thomas Kuhn, que é um grande filósofo da ciência. Ele nasceu em 1922, morreu em 1996, e ele introduz a ideia de paradigma, né? Paradigma da ciência. Ele introduz a ideia de que ocorrem revoluções científicas, que os paradigmas eles são descontínuos. Então, por exemplo, ele fala a respeito da ciência antes do Max Planck, que é o pioneiro, o pai da física quântica, né? O antes e o depois. Ele disse que o Max Planck, depois das suas descobertas, a ciência não permaneceu mais a mesma. Ela mudou, todos os significados que eram constituídos até então, eles tiveram que ser destroçados, eles tiveram que ser substituídos por outros conceitos, por outras relações entre dados e conceitos. Ele teve que mudar completamente. É como se o mundo inteiro tivesse desabado, mas não porque o mundo desabou, e sim porque o nosso pensamento em relação à realidade foi totalmente transformado. Isso tem a ver com a episteme que eu estava falando. Se a episteme muda, o nosso conhecimento do mundo muda e nós vivemos uma nova realidade. Eu gostaria muito de falar muito mais sobre o Thomas Kuhn, mas o tempo ele está acabando, então eu vou deixar aqui o meu abraço a todos vocês e me despedir, né? Deixar a bola com a Mafê e um grande abraço, né?
A gente te agradece muito, Ti. Muito obrigada pelo nosso encontro de hoje. Na próxima quinta-feira a gente está juntos de novo, nós dois, todos os estudantes, professoras, professores. E não deixem de avaliar o nosso encontro de hoje. Em breve a gente se vê. Um beijão a todos.